Ora, e continuamos com estas conversas friendly aqui no To Build, com mais um painel que vai ajudar a refletir até que ponto os valores do desporto ajudaram na tomada das decisões empresariais. Ajudaram e ajudam, obviamente. Eu dou as boas-vindas à Catarina Castro, a Brand Manager do Grupo Egori da Century 21. Sim. Também o Tiago Coelho, empresário e networker profissional, o proprietário de La Paparrucha, bem-vindo Tiago. E o João Benedito, empresário e ex-jogador de futsal, ex-atleta de alta competição, bem-vindo João. Já nos conhecemos também de outras paragens e há tanto tempo. Catarina, tentando perceber isto, o que é que o desporto traz do ponto de vista de valores e que se tornam fundamentais na aplicação no contexto empresarial? Short story. Vou ter que contar um bocadinho a história da minha vida. Eu fiz alta competição pela Faculdade do Técnico de Desportos de Long Performance, aquilo que agora é intitulado por Ironmans ou coisas maiores, porque eram de distâncias de 200 e 400 km. Eu fui manager do Homes Place desde a sua abertura e depois saí. O último ginásio que abriu foi o Ritz. E depois eu tinha estudado marketing, a minha mãe pensava então e utilizares o marketing para alguma coisa na vida e depois aí eu incorporo. O desporto é uma coisa extraordinária, que é disciplina e foco. E este foco, principalmente no Homes Place, foi algo que foi reforçado, o foco no resultado. Ou seja, se há uma coisa que é um princípio de gestão que também é utilizado no desporto, é sabermos que estamos a iniciar um projeto ou qualquer desafio de um ponto de partida e o ponto é X, sabemos que esta linha não é reta e que vai ter algumas variáveis, mas efetivamente o foco, aquele X que está apontado no ponto final, está lá sempre. Então, claramente o desporto ajuda-me em termos mentais todos os dias e continuo a fazê-lo todos os dias faço desporto. Continuas a praticar? Todos os dias, todos os dias. Tiago, também a mesma coisa? Bom, só fazendo aqui um bocadinho de história também. Prática e implementação de valores. Sim, exatamente. Portanto, um bocadinho de história, sempre também estive ligado ao desporto, fiz alta competição também no Benfica, num desporto radical, mas coletivo, que aquilo leva valores, que era o paintball, e em que fiz, pronto, foi a nível internacional também, mas sempre fiz outro tipo de esportes, sempre, portanto, a minha vida foi mesmo de esportes e sempre ligado ao empreendedorismo também. Portanto, trouxe até o negócio desde logo muito cedo, logo aos 20 anos, comecei a empreender pelo desporto e criei um parque, que é hoje um parque de aventura, mas era um campo de paintball. E, portanto, ainda se mantém. Portanto, são 29 anos de empreendedorismo ligado ao desporto. E indo direto aos valores, acrescentando o foco, e que no mundo empresarial também se aplica, é não só o foco, a resiliência e, no fundo, a energia que é preciso para atingir os objetivos. E isso aplica-se tanto no desporto coletivo, individual, como na constituição de empresas, e vivemos isso no dia-a-dia, e, portanto, esse processo da combinação destas três coisas tem resultados fundamentais nos próprios resultados e nos objetivos que são traçados, não é? Portanto, tem muitas similaridades na aplicabilidade destes três valores, pelo menos. Existem outros, obviamente, não é? Disciplina, tudo isso, mas são fundamentais, penso eu. Para além disto, o que é que acrescentarias, João, para além destes valores aqui referenciados pela Catarina e pelo Tiago, e que tu implementas também no teu dia-a-dia profissional? Bom, é difícil, depois de dois experts estarem a falar, é difícil acrescentar mais alguma coisa. Não, mas o desporto, vá lá, tem várias vertentes, não é? Nós podemos falar do desporto, atividade lúdica, recreativa, o próprio desporto mais competitivo, até numa escala chegarmos àquilo que é o desporto de alta competição, que se torna uma profissão também para aquilo que são os atletas, e os atletas são os profissionais, vá lá, do dia-a-dia. E nessa vertente há aqui muitas similitudes, como o Tiago falou, mas olhando para aquilo que é o meu dia-a-dia enquanto gestor, aquilo que eu encontro mais parecenças tem a ver com a gestão das equipas e com aquilo que são os feitios das pessoas. Olhar para aquilo que é uma organização e nós vermos aquilo que são as chefias intermédias, que eu considero num clube serem os capitães de equipa, são aqueles que tocam, por assim dizer, o piano dentro das organizações. E são estas pessoas que às vezes estão entre as administrações e aquilo que são os jogadores. E, portanto, esta gestão das equipas, aquilo que é o identificar as pessoas, identificar aquilo, como é que elas nos chegam no dia-a-dia para trabalhar, será que estão num dia bom, num dia mau? Portanto, tudo isto é vivido dentro do desporto. Acho que as pessoas estão ligadas ao desporto e que têm aquela maior convivência. Eu olho para essas pessoas e vejo que elas conseguem relacionar mais facilmente. Mas o que é certo é que nós hoje em dia também vemos
que muita gente apregou ao desporto, diz que as pessoas do desporto são boas, mas nós não vemos muitos ex-atletas a trabalhar em grandes instituições ou a terem grandes cargos de decisão. O que será? Eu acho que se passa por 2 pontos muito importantes. Primeiro, porque a adaptação do que é a vivência que se teve num balneário para um atleta de alta competição, ou seja, ele esteve no topo e tem que baixar um bocadinho à terra. Isto do lado A. Do lado B, se nós olharmos para isto, se calhar existe ali... Nós gostamos de ver os atletas, gostamos de falar com eles, mas depois não lhes gostamos de dar responsabilidade, porque é o atleta, a mentalidade do atleta, o jogador, a pessoa que ele esteve. Mas, portanto, vemos as capacidades, mas depois não as adaptamos àquilo que é a nossa realidade empresarial em muitas empresas. E haverá enfim, neste ponto de vista das entidades desportivas, a vontade de preparar esse futuro, o futuro a seguir à alta competição? Como assim? Como é que... Aqui no caso do João, foi atleta de alta competição. Sim. Portanto, e hoje em dia tem uma atividade profissional, é empresário, portanto, de perceber se há uma ajuda do ponto de vista das entidades desportivas. Depois de adaptar quando sais da competição. O depois. Eu acho que é a própria estrutura da pessoa e que, sinceramente, quem passou pela competição sabe que é uma dor infinita. Não vivemos a vida, não fomos jovens normais, não tivemos aquilo que é um jovem de ir a uma discoteca, não é. E depois, quando tu voltas para essa condição, tu por si já não és normal. Tu per si, e aqui só fazendo aqui um grande parênteses, há muito pouco tempo, quando foi o lançamento da eletroestimulação, sim, aquelas máquinas, então a pessoa que trouxe disse-me: Catarina, tu que estás sempre aí a treinar, bora lá testar como é que é a máquina. E ele começou a fazer o inquérito. E uma das perguntas foi: porquê que tu treinas? E a dada altura, e isto é importante porque estamos a falar mesmo até no mundo corporativo e esta questão do desporto, a dada altura eu petrifiquei, porque eu não treino pelo corpo, eu não treino pela performance agora, odeio a dor, odeio-a todos os dias, aquela dor, a gente sabe o que é que estamos a dizer, aquela dor mainstream, que nem pensar, daí meia maratona faço, o meu marido diz-me: então bora fazer maratona, não quero dor. Meia maratona é suficiente, está bom ali e não. Mas isto para dizer que... Mas porquê é que treinas? Chegaste a esta conclusão? Encontraste resposta? É isso que eu ia partilhar, é que não só é a resiliência, o foco e o resultado, como falámos, e com certeza, mas depois é, sem dúvida nenhuma, o nosso conforto psicólogo, é o nosso descanso, é a nossa paz. Ou seja, quando estamos lá, é o nosso play center, é onde nós estamos a brincar e a ter que sair deste mundo corporativo que temos que tomar 1001 decisões em nanosegundos e arriscar se vai correr bem ou não. Ou seja, claramente, como eu costumo dizer, é o meu grande psicólogo. É lá que eu faço a minha terapia. Também é uma terapia? É um esquecer tudo o resto. Sabes porque é que treinas? Não, agora pensando, sei porque é que treino. Mas treino porque gosto realmente de ter o meu espaço e acabamos por não pensar no resto. Às vezes o não pensar é a melhor meditação que podemos fazer. Aliás, meditação é não pensar em nada, é tentar não pensar em nada, que é uma coisa que é um desafio. E, portanto, enquanto estamos focados no desporto, principalmente num desporto individual, o foco elimina todas as outras coisas, portanto faz-nos relaxar e nos preparar para o dia-a-dia. Eu falo por isso e depois também por uma questão física também, de longevidade, não é? Procuramos a longevidade e isso é fundamental, pormos as hormonas e todos os estímulos que o desporto traz, não é? Logo de manhã. É completamente diferente acordar de manhã, fazer o meu aquecimento e tomar banho de água gelada, do que aquele dia que falhou por algum motivo, o dia não corre da mesma, não é a mesma coisa. Sem dúvida, não é? João, o desporto ajuda também a implementar uma cultura dentro de uma organização. Se calhar também é um outro dos valores que o desporto traz, para além destes outros referenciados, a capacidade que se tem de se implementar uma cultura. Sim. A cultura própria, ou então de a respeitar, não é? Porque normalmente, se nós olharmos para os desportistas, eles normalmente estão associados a instituições que representam, e nós fizemos o paralelismo com o futebol, há culturas próprias nos diferentes clubes, não é? E até nas instituições existem culturas
daquilo que é a minha experiência enquanto gestor, os ex-atletas ou até os atletas em funções são pessoas bastante respeitadoras dessas culturas. Precisam, obviamente, também de serem bem orientados. Mas, curiosamente, Rui, desculpa mudar aqui o ponto, mas ouvindo o que a Catarina e o Tiago estavam a dizer, eu cheguei a uma altura da minha vida em que atingi uma saturação competitiva em que eu não podia ver desporto à frente. Exato. Eu deixei de jogar quase há 7 anos, 6, 7 anos, e só muito recentemente é que voltei a fazer algum exercício físico por causa dessa mesma saturação competitiva, ou seja, saí de um patamar de seleção nacional, de alta competição, e que depois, de um momento para o outro, todos os desportos onde me colocava, eu lembro-me de estar no ginásio, parecia o Tico e o Teco: o que é que estás aqui a fazer? Não, é pela saúde. Não, o que é que estás aqui a fazer? E, portanto, só muito recentemente é que voltei a fazer alguma coisa. E para terminar, vou lançar aqui a mesma questão para os três, começando por ti, João. Sim. Podes partilhar um exemplo de uma decisão empresarial que tenhas tomado e que um valor que tu trouxeste do desporto tenha sido essencial para essa decisão? Decisões de contratação. Tenho algumas pessoas que foram atletas a trabalhar comigo. Houve uma altura que precisava de uma pessoa muito organizada. Recebi um currículo de um jovem que estava na arbitragem e soube que era por ali. A pessoa que tenho responsável da produção de uma das minhas empresas é um ex-guarda-redes pela voz de comando. Muito bem. Tiago? Bom, o querer fazer. O querer fazer é muito mais importante do que as competências. E até falando um pouco da tua primeira questão, da segunda questão, relativamente às instituições prepararem os atletas para o a seguir, não é? A vida do atleta é limitada, é muito limitada, não é? E as organizações não preparam o atleta para o mundo profissional ou empresarial, não é? Portanto, tem que ser o próprio atleta a procurar, normalmente através do empreendedorismo, ou então ir trabalhar por outro lado. Mas as instituições, as organizações não valorizam. Porquê? Porque ainda valorizam o sistema, no meu ponto de vista, antigo, o currículo, o percurso académico tradicional, não é? Que, no meu ponto de vista, está completamente desatualizado. Eu tenho 5 filhos e digo aos meus filhos: não querem estudar, não estudem. Obviamente que é bom estar numa faculdade, é bom crescer e criar a disciplina de estudo e por aí fora, mas não é o currículo que os vai safar, não é muito mais o network, é muito mais a convivência, a valorização dos próprios valores, não é? Do respeito, de quererem fazer, porque se quiserem fazer vão conseguir, porque hoje em dia com a internet, com a facilidade de informação que há, qualquer pessoa que queira fazer vai conseguir, tem acesso à informação. E não tem desculpa. E não há desculpa. Catarina? Olha, foi uma demência. Em 2019, eu era diretora de uma grande agência de marketing digital, uma das principais, e estava no lado em que eu dava suporte às marcas, ou seja, trabalhava as redes sociais delas. E sendo eu aquele bichinho da competição que a gente conhece, eu pensei: rasta parta, passa a vida a levar palmadinhas nas costas e você é tão boa, você é mesmo boa no que faz e não sei o que. Eu disse: vou ter que ir a jogo. Então despedi-me e propus-me a entrar no retalho, uma grande indústria que é a Panidor, que foi vendida há pouco tempo, a Labrador, por isso é que eu abracei agora este novo projeto. E foi uma doideira, porque eu tinha toda uma estabilidade, só que aquele bichinho de conforto, não estava lá. Então, sem dúvida nenhuma, ter que voltar para a Liga dos Campeões. Sabe melhor. Sabe melhor. Mesmo que se perca tudo. Muito obrigado aos três pelas vossas partilhas, ideias e estas conversas bastante importantes, não é, para a reflexão. Um abraço, obrigado. Obrigada. E continuo aqui com as Friendly Talks do To Build. Até já.